Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é um professor, um historiador, um cara que se dedicou a várias linguagens das artes e que há muito tempo não está aqui mais em Maceió. É um alagoano ilustre nosso e que faz a sua atividade lá pelas bandas de São Paulo. Lá ele mostra sua arte, desenvolveu o seu trabalho, né, pelas plagas paulistanas. Eu estou falando aqui de um grande amigo nosso, grande alagoano, que é o nosso querido João Gomes de Sá. João, forte abraço, está com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui o programa vai em vários momentos, né? Repete, então a gente dá logo a saudação para os 3 horários. E boa madrugada também, que para mim é um quarto horário. Né? Eu sou muito da madrugada também. Né? Então, um prazer danado, João, estar com você aqui no nosso Personalidade, para que o alagoano conheça um pouco mais do seu filho ilustre, do seu filho que não está aqui, que tanto fez por Alagoas e até hoje faz, mesmo fora daqui, né? Divulgando Alagoas e representando Alagoas nas artes. Prazer danado. Eu sou João Gomes de Sá, natural de Alagoas. Aprendi a fazer poesia para dizer coisas boas. Eu gosto do meu trabalho e um pouco dele espalho para todas as pessoas. Eu não sou um repentista, eu sou poeta de bancada. Depois de muito esforço, a poesia sai rimada. Parabéns, o repentista, o verdadeiro artista da poesia improvisada. Trabalhei na educação pública, principalmente, e na escola sempre falei do saber da nossa gente, da nossa literatura, a importante cultura em contexto consequente. Por isso, eu escrevo cordel. Texto cênico e poesia, a cultura brasileira me norteia todo dia. E às vezes também canto. Eu não gosto de fazer pranto, prefiro mesmo alegria. Boa tarde, boa noite, bom dia, Alagoas, bom dia, meu caro amigo Paulo Poeta. Que satisfação, que contentamento estar aqui, meu Eita! cara. Ô, rapaz, isso é que é um cartão de visita. Já chegou dizendo tudo. A gente aqui pode encerrar a entrevista porque já disse tudo o que era. Já cantou a bola, né, de quem é João Gomes de Sá. João, essa tua veia poética a gente conhece, né, o teu trabalho, mas no começo do nosso programa, como eu te falei, a gente quer ir para o João Menino, né, o João Moleque aqui em Alagoas. O João era moleque, menino de onde? Né, das Alagoas Olha, de que parte? na verdade eu morava num distrito chamado Barragem Leste, às margens do Rio São Francisco, ali perto de Delmiro Gouveia, Água Branca, mas nas margens do Rio São Francisco. Depois, meu pai arranjou um emprego na Chesf, na Companhia Elétrica do São Francisco, e foi morar em Paulo Afonso. E lá eu vivi a minha infância, pescando traíra, pescando piaba, né? Ali nos canais do Rio São Francisco. Então, essa foi a minha infância, minha adolescência ali. E assistindo sempre, não perdendo, era uma coisa para mim fantástica, era um ritual que eu tinha que assistir, que eram os cangaceiros, né? Uma réplica do cangaço, que era encenado na Rua da Frente. E depois assistia também, que eu nunca esqueci, que era o pastoril juvenil de Natal, aquele pastoril fantástico, né? E a minha infância foi toda ali naquela região, ali em Paulo Afonso, né? Mas eu sou É, mas, alagoano de Água mas Branca. Água Branca, então, que Água Branca, sou alagoano de é Água Branca. limite ali com o Paulo Afonso, né? Limite ali, né? Porque, Paulo na Afonso, verdade, que... Delmiro, tudo ali é uma Isso, região isso, quase isso. única, né? Tem os mesmas formas de agir. Eu noto quando eu Isso, vou ali, é uma coisa, é uma cultura meio unificada, né? Entre uhum. Canidé de São Francisco, Paulo Afonso, Piranhas, Delmiro, aquele núcleo ali, não é isso? Ali você vê Paulo Afonso, você tem assim, você tem de um lado Sergipe, do outro lado você tem Pernambuco, Bahia, né? E Alagoas. Então você tem ali o extremo, é o Alto Sertão, né? E a minha infância foi toda nesse reduto aí, essa região toda ali, a minha família, meus familiares também. A minha mãe é descendente da tribo Jerimpancó, aí no Uricuri, Pariconha, né?
Então, a minha infância foi toda nisso aí, Paulo. Toda essa coisa riquíssima, essa coisa maravilhosa de você conhecer tudo, né? E lúdica, né? Talvez tenha Sim. contribuído para o poeta que você é, porque ali muitos contatos com as feiras populares, João, ali naquela região, você era um apreciador das feiras quando menino, ia com a mãe, como era essa história? Olha, essa questão da feira, cara, eu sou encantado com feira. Então você existia em Paulo Afonso que outrora, na minha época de criança, ali você tinha um muro que dividia. Você dividia a empresa Chesso, né? E do outro lado era a Vila Popular. Então eles chamavam de Vila Poti. E era ali na Vila Poti que tinha essa feira, não é? Era aquela feira que vinha todas as cidades ali, perto, todo mundo ia participar ali naquela feira. E eu era encantado com essa. Aliás, até hoje eu sou encantado com feira, né? Porque ali você encontra todos os tipos, todas as manifestações, você encontra tudo numa feira popular. E ali também foi onde eu comecei a conhecer essas manifestações, conhecer o Cego Duda, né? Conhecer o repentista, conhecer a mulher que virava cobra, conhecer o mamulengo, essas coisas você encontra nessas feiras todas, né? Então, a ludicidade estava presente ali, né? É o vendedor de remédio que traz uma cobra na mala, né? Nossa, E que ao exatamente. mesmo tempo recita um verso, daqui a pouco tira um cordel da mala também para atrair os seus. Mas como era o nome da sua mãe, João, e do seu pai? A minha mãe era Maria Isabel de Souza Gomes e meu pai é José Conrado Gomes, né? São vivos eles O, ainda? Não, não são. Há uns 5 anos atrás eles faleceram, né? E moravam todos, depois que ele trabalhava na Chess, depois que ele se aposentou, aí ele foi morar em Delmiro Gouveia. Então tem parentes, irmãos, primos, né? Sobrinho, tudo morando em Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, Pariconha. Então, a família mora nesse pedaço aí, né? Pariconha é assim, só para quem não sabe, ela era hoje é uma cidade, né? Mas ela foi um distrito de Água Branca, né? Exatamente, E lá exatamente. houve uma história importante durante o regime militar, né? Que foram Sim, presos sim, lá, foi preso lá sim. o grande presidente da UNE, que se encontrava lá fazendo um trabalho político, que era o nosso querido Aldo Arantes, que foi um dos Aldo últimos Arantes, presidentes exatamente. da Né? União e foi preso lá pelas bandas, né? E grandes companheiros, amigos lá, Zé Correia e tantos outros, Isso. né? Trabalhadores rurais que fizeram oposição ao regime militar. Bom, mas de lá, quando é que você tomou o rumo da cidade ou da capital, como a gente fala Olha, assim? que coisa incrível, né, Paulo? Quando eu completei 18 anos, eu tinha concluído, 17 anos, tinha concluído o ensino, o curso ginasial, que hoje é fundamental 2, né? Eu concluí o curso ginasial. E aí, depois, eu arranjei um emprego na companhia, na Chester. Mas eu via todos os meus colegas, meus adolescentes, meus contemporâneos, todos eles que podiam, viajando, saindo de Paulo Afonso para estudar em Salvador, estudar em Recife, estudar em Aracaju, em Maceió, em Caruaru. Eles, né? Aí eu pedi demissão da empresa e vim para Maceió. Eu digo, vou ter uma irmã em Maceió, eu vou para Maceió, não vou ficar aqui. Cheguei em Maceió e fui estudar nessa escola que você conhece muito bem, que era o antigo CEPA, né? E que hoje tem outro nome, mas eu fui estudar na Escola Moreira e Silva. Aí foi lá onde eu concluí o ensino médio, né? O colegial, né? Fiz o ensino médio lá e depois me preparei para entrar já na Sua universidade. família veio com você ou você veio só? Veio. Não, cara, só em Maceió, morava em Jatiuca, ela não mora mais aí, né? Ela morava em Jatiuca, e eu fui morar com ela, eu sozinho. Ah, com a Porque sua meu pai irmã. tinha uma Com a coisa, sua irmã. com a irmã, meu pai tinha uma coisa muito interessante, ele dizia o seguinte, que todos eles, tanto meu pai e minha mãe, eram agricultores, né? Então ele dizia o seguinte, você quer estudar ou você quer ficar na roça? Então, quem queria ficar na roça, ia ficar na roça com ele mesmo, ia ali ia trabalhar, fazer uma série de coisas. Eu digo, não, eu quero estudar, eu não vou. Mas nesse período também eu começo a curtir o Grupo Terra, o grande Grupo Terra, né? Eu começo a curtir, a ouvir o Grupo Terra, me interessar por isso aí, não é?
mas eu acho assim que eu começo a ter um olhar diferenciado para essas manifestações, para essa cultura do nosso povo, é quando eu entro mesmo na universidade, aí na UFAL, né, aí é que eu começo a fazer um trabalho mais... na verdade, não era um trabalho, mas sim você ter mais interesse, dispensar atenção para essas manifestações espontâneas, essa cultura tão riquíssima que tem aí no estado de Alagoas. E eu Nessa fui por época aí, da né, Paulo? universidade, João, você fez história, não foi isso? Não, fiz letras. Fez Eu fiz letras. letras. Nessa Fiz época, letras. é, quem você trocava informações artísticas aqui, como eram as artes aqui em Alagoas, principalmente as artes desse seu setor da manifestação popular. Eu sei que tinha o Ranilson, tinha Sim, vários sim, 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 historiadores sim. que se dedicavam a esse. Como era o seu trânsito com Ranilson, Zé Maria Tenório, essas pessoas, professor Pedro Teixeira, essas pessoas que Isso. transitavam nesse universo. Você chegou a ter contato com essas pessoas? Sim, 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 cheguei. Ó, tem uma coisa muito interessante, que quando eu adentrei a universidade, foi em 1977, né? Aí eu recebi a informação que a universidade tinha um serviço social, tinha assistência social que atendia algumas demandas desse jovem que vem do sertão, esse jovem modesto, esse jovem pobre que vem lá do sertão estudar na capital. Aí eu fui lá no serviço social, aí na Praça Sinimbu, e conversei com a assistência social e disse para ela a minha situação, que eu estava vindo do interior e entrei agora e queria saber o que. E foi interessante ela conseguiu, né? Fez uma avaliação, exigiu, solicitou um atestado de pobreza. Eu tive que ir na delegacia de Paulo Afonso para tirar esse atestado de pobreza, apresentar. E aí eu consegui, fui contemplado com uma bolsa de estudo e trabalho. E aí começa a história, porque eu fui exatamente trabalhar no Museu de Antropologia e Folclore da UFAL, aí na Praia da Avenida, e fui trabalhar aí. Então, quando eu cheguei Museu Tel lá, Brandão. Museu o Tel Museu Tel Brandão, né? Brandão, isso, exatamente. E o meu serviço era conhecer o acervo para passar informação para o estudante que chegava ali, fazia alguma pesquisa, o estudante, o professor, o turista, né, o pesquisador, e eu tinha que conhecer esse acervo. E comecei a ler tudo isso aí. Aí eu começo a conhecer essas figuras ilustres de grande contribuição para a formação, para o registro das nossas manifestações culturais. É o professor saudoso Ranilson França, o Pedro Teixeira, o José Maria Tenório, aquele que eu tinha paixão maior, que era o doutor Theo Brandão, que de vez em quando a gente se encontrava e eu ficava tão acanhado em ver aquela pessoa que eu não tinha sequer a coragem de conversar. Ficava só ali acompanhando, dizendo, eu queria conversar mais informação. Mas era essa grandiosidade que pesquisou e que registrou, não é, sobretudo o folclore alagoano. E a partir daí também, como bolsista do Museu Theo Brandão, eu fiz algumas pesquisas. Participei, através da Funarte, do mapeamento de artesanato e comidas típicas e cultural do estado de Alagoas. Participei, visitei várias cidades do estado de Alagoas, né? Participei também de registrar alguns foguetes, algumas danças, visitando marimbona, nadia, xandajaqueira, Pontal da Barra, essas coisas eu tinha que acompanhar. Não que fazia parte do meu trabalho, mas porque eu curtia muito, eu queria saber como é que era, né? E isso eu sou muito grato para esses grandes mestres da cultura alagoana que confesso que me deram essa formação. E o outro, que você conhece muito bem, eu acho que você fez essa ponte, e a gente via muito o Paulo Poeta, e o Paulo Poeta declamando o meu grande amigo, que às vezes as pessoas não conheciam, mas era muito, acho assim, quinzenalmente, semanalmente, eu me encontrava com ele, que era eu chamava de tio Tonho, o Tonho Sapateiro, o saudoso Antônio Aurélio de Moraes, né? E ele me contava muitas coisas, me falava de muitas coisas, eu achava muito interessante, porque eu morava em Jatiuca, e saí lá do campus universitário, lá em cima do tabuleiro, da cidade universitária,
descia no centro, passava ali pela Feira do Passarinho para pegar um ônibus que ia para Jatiuca, pegava um ônibus aí na Rua Formosa. Então era caminho, era uma coisa quase que ritual eu parar ali na toda do tio Tonho, do Tonho Sapateiro, para estar conversando, né? E ali eu via muito, Era eu a ficava esquina encantado. da Rua Formosa com a A Rua, rua, a Supapo, né? Rua do Não era Rua Supapo, é. Supapo. É, acho que era isso mesmo. Era É. Rua do Aí Supapo. pronto, aí começou por aí, eu achava muito interessante, mas eu ainda não tinha, na verdade, não passava pela cabeça essa história do escrever, eu só queria conhecer mesmo, que fazia parte, né? Aí, quando você vem para São Paulo, é que você começa, esse filme começa a voltar, né? Começa a voltar, você começa a lembrar, a ver as coisas, e a partir daí, e como eu falava muito do estado de Alagoas, eu falava muito desses folguedos, dessas danças, dessa literatura oral, dessa literatura popular, desses tipos, né? Quando eu falava muito, eu digo, eu preciso, e as pessoas começavam a me convidar para fazer alguma palestra, algum trabalho, alguma inserção em algum encontro. Eu me senti na obrigação de dar mais atenção e estudar. E aí comecei a estudar mesmo essa literatura, essa sabedoria, né? Esse saber popular. Aí comecei por aí Você já mesmo. tinha, o contato tete a tete, como já Sim, conhecia, e aí mergulhou na técnica, né? na Foi a técnica. técnica, né? Como Isso. foi estudar a técnica, como fazer, como esses caras. Eu achei interessante, porque na sua apresentação, não é, logo no seu cartão de visitas, como diz assim, você deixa bem claro, né, que e rende homenagem aos poetas repentistas. Você diz que é um Sim, poeta de sim. bancada. De Qual a bancada, diferença aí exatamente. para que o nosso telespectador saiba o que é um poeta de bancada, o que é um poeta Um repentista, poeta como diz a repentista. história? O poeta repentista, o próprio nome já diz, né? Como diz assim, eu costumo dizer assim que é como caldo de cana, sai na hora, né? Então você faz uma provocação entre aspas, você dá um mote, dá um tema, ou ao mesmo um assunto, e ele desenvolve, né, aos acordes da viola, aquele assunto que você propôs. Então ele é o repentista, ele faz, é de uma grandiosidade, de uma sabedoria fantástica, né? Ele faz isso na hora, ele improvisa, é chamado o improvisador, né? Ele faz a poesia cantada improvisada, né? E tudo dentro de uma métrica, tudo de umas modalidades e fantástico, né? Agora, o poeta de bancada, e aqui fazendo uma paráfrase a partir, muito rasteira, a partir do Manuel Bandeira, o poeta de bancada é aquele que vai averiguar o cunho, vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo do vocábulo, né? Então, quando eu sento numa bancada, eu vou ver qual é a rima adequada, qual é a oração correta. Então, é chamado poeta de bancada, poeta de gabinete, porque eu sento para escrever e não é nada improvisado. E quando você fala em literatura de cordel, ela é uma literatura hermética, uma literatura fechada, ela tem uma regra própria, né? Ou você escreve desta forma como está dita nas suas características, ou você escreve para ser cordel, ou se você não escrever, já é uma outra manifestação, mas não é literatura de cordel. Você tem que ter cada verso rimado e metrificado, né? É matemática, é ciência exata, né? Você tem que fazer isso aí. O repentista, ele usa também essa técnica, mas às vezes ele faz algumas rimas que não é tão exata, não é? Mas isso é a proposta, ele sabe disso, porque ele pega muito na oralidade, ele pega muito no som, né? Na sonoridade das palavras, ele pega muito nisso aí, e ele consegue fazer. Mas o cordelista, ele tem, para ser o poeta cordelista, ele tem que respeitar essas características, né? Esse verso com 7 sílabas poéticas, você tem que rimar, tem toda uma técnica. Então, como eu falei, é uma obra fechada, né? Ela é fechada. Você é aberto para você criar, mas você tem que seguir essa técnica aqui, senão não é cordel, né? Então você vai passando por tudo isso aí, vendo essa coisa. Um outro dado também interessante nessa literatura é que se outrora, e aí tem uma coisa assim que até para registrar, não é revanche, não é mágoa, não é? É para registrar, não é?
quando nós tivemos o primeiro dicionário no Brasil, que foi escrito por um português, Caldas Auletes, né? Um dicionário muito conhecido e quem podia comprar, comprava. E ele coloca ali, naquele dicionário, o conceito de cordel como uma subliteratura, uma literatura sem qualificação, uma literatura escrita por semi-analfabeto. Então, para a gente quebrar isso aí, Paulo, foi muito complicado, porque as pessoas ainda davam aquele caráter de uma literatura menor, de uma literatura sem qualificação, de uma literatura de nordestino, de uma literatura de pobre, mas não é nada disso. Não é nada disso, porque se essa literatura não fosse uma literatura de qualidade, né, eu não estaria hoje comentando. Então você vai observar depois, a gente pode até conversar, esse universo hoje que essa literatura traz, né? Eu digo sem nenhuma temeridade. Se outrora eu dizia assim, que era uma literatura contada, é uma história contada toda em verso, rimado e metrificado, uma grande narrativa, hoje eu amplio isso aí. Digo sem nenhuma temeridade, literatura de cordel é a única manifestação no país que ela contempla todos os gêneros literários imagináveis, possíveis e inimagináveis que você. Você vai encontrar todo o gênero literário nessa literatura de cordel. Então é uma literatura altamente qualificada, meu caro Paulo. É verdade, João. E, inclusive, alguns poetas se servem dela, né? Por exemplo, poetas de gabinete, como poetas herméticos, né, se servem da forma de escrever, às vezes. Aqui a gente tinha um caso muito de um dos maiores poetas de Alagoas, que eu considero Gonzaga Leão, que diz que se remetia ao cordel quando escrevia, a métrica e a forma do cordel. Claro que com uma burilada, com uma pincelada a mais, ou com, né? Então, como você disse, passa a ser um estilo de escrever, né? Ela passou a ser um estilo, até porque grandes poetas, como Catulo da Paixão Cearense, né? A gente tem hoje Ivanildo Villanova, são doutos, né? São advogados, né? Pessoas letradas, né? Pessoas letradas. Mas a gente quer agora, já que a gente já passou por aquela fase inicial, bem das suas recordações, eu estou com umas fotos aqui para lhe mostrar, né? E você vai narrando aí para a gente dizer em que situações elas foram tiradas. Depois a gente vai continuando o nosso bate-papo, vai continuando a partir de agora. Tá você nos narrando essas fotos aí. Renê, vamos lá botar as fotos. Olha aqui. Olha, aí as minhas duas netas e a minha filha, né? Nós estamos aí aqui numa cidade fantástica aqui no interior de São Paulo. Águas de São Pedro, né? Aí é onde tem a água sulfurosa, mais sulfurosa do mundo, né? Que é a água de São Pedro, né? Você tem um banho muito legal, é um espaço muito legal aí, né? As duas netas e a minha filha do meio, né? Que é cantora também não, que eu não sou cantor, cantora, não é? E tá aí, é pedagoga, frente, me auxilia também na vocês, né? Aí é o meu neto, né? O meu neto, filho da Isabel, né? O meu neto e a minha esposa, Maria José. Aí foi o batizado. Naquele tempo ele fazia batizado muito lorde, né? Muito chique, né? É verdade, era verdade, é verdade. Aí foi o caso. Aí tem a outra, minha filha, né? A Juliana, e duas netas, a Maria Cecília, a Ana Luísa e a Júlia, né? E o Mesaque, que é músico, que tem uma banda aqui em São Paulo chamado Cucamonga, que é aqueles temas de New Orleans, o Dixieland, né? Eles tocam aqui, e a minha esposa aqui de lado. Aí foi exatamente no casamento dele, né? Depois de não sei quantos anos, resolveu casar. E aí a trupa, né? A esposa, a minha filha, ele e eu aí, né? No mesmo dia, naquela mesma data. Olha, cara, essa foto ela é fantástica, porque nós estivemos... Aí foi um dia que eu recebi o título de cidadão, né? Recebi o cidadão de uma cidade do sudoeste mineiro chamada Guaranésia. Então lá eles me deram o título de cidadão. E depois que eu saí da homenagem lá do título, eu passei em outra cidade, que é uma cidade maior, que tem
tem campus universitário, que é a cidade chamada Guaxupé, não é? E aí tem alguns amigos, aí é na casa de uma amiga que ela convidou lá para a gente comer, sabe como é mineiro, tem que ir na casa do mineiro comer um pão de queijo, essas coisas, né? E aí é em Guaxupé mesmo, né? Esse rapaz está com chapéu de couro aí, é o Aldir Carvalho, um cantador volta de lá. primeira, né? Não é? Esse Ele de chapéu de ele, couro, esse aí é um pernambucano de Petrolina e que nós temos um trabalho juntos, né? Que é chamado Sertão Andante e que eu não vejo a hora de levar esse trabalho para Maceió, que é um recital, né? Um recital com música, tudo autoral, e é um trabalho muito bonito chamado Sertão Andante, né? Aí foi uma manifestação que nós fizemos aqui em São Paulo, né? Uma associação aqui da periferia de São Paulo, aqui no bairro de Grajaú, ela fez uma homenagem para o poeta cordelista, né? Fez uma homenagem e nós fizemos um encontro na Praça da Sé, na Praça da República, e aí eu estou falando sobre essa literatura. Foi um evento muito bom para dar visibilidade e mostrar para as pessoas entenderem que literatura de cordel é um gênero literário e que se precisa ter uma atenção especial, que as pessoas devem ter o maior zelo como qualquer outra manifestação. Aí a minha neta, Júlia, né? Ela hoje está com 16 anos, né, Paulo? Olha, vamos em frente aí. Ali aí, talvez você aí parece Paraty. Exatamente, é em Paraty mesmo. Foi na Flip a mais recente, a passada, né, 2019. Nós estivemos lá exatamente para apresentar, eu e o Aldir Carvalho, para apresentar o projeto, o recital Sertão Andante. Então foi a nossa primeira inserção, nossa primeira participação nessa festa, né, literária internacional lá de Paraty, no Rio de Janeiro. E aí esse cidadão é uma figura, ele realmente é o Saci Pererê, ele só tem uma perna mesmo, né? E ele fica uma pessoa fantástica, né? Aí você com poeta de novo. O Aldir Carvalho, né? Esse é o bando que a gente tem, que a gente faz do Sertão Andante. E a gente sai por aí, tinha uma coisa muito programada, depois veio a pandemia, nós ficamos aí meio quietos, mas a gente está tentando retomar no próximo ano esse projeto aí, quem sabe ainda vai em Alagoas. Aí você tá vendo... Aí só tem Alagoana aí, né? Tem o Acioli, o Osto, né? Eu, a Maria José, a minha esposa, na época ele era o presidente da Academia Alagoana de Literatura de Cordel, o Ciro, né? A esposa dele, a Alessandra. E aí foi uma palestra, né? Um encontro que nós fizemos com o pessoal aí da UFAL, no curso de teatro, né? Foi um momento muito especial, porque eu também passei muito por essa lança, pelo Teatro de Alagoas, né? Então passei, quando a UFAL criou o Tufal, eu fazia parte do grupo de teatro de Alagoas. Inclusive, Paulo, quando eu vim para São Paulo, eu só escrevia peça de teatro, mas ninguém publicava teatro, né? Aí eu passei a enveredar para outro lance. É verdade. Aí é o Xambinho do Acordeon, que fez o filme do Luiz Gonzaga, né? É o Xambinho do Acordeon. Aí foi na Bienal Internacional aqui em São Paulo. E aí o Tássio, um grande cordelista, um grande amigo nosso também, que nós registramos esse momento aí, aqui na Bienal Internacional do Livro, aqui em São Paulo, que é um fenômeno, né? Aí também é outra renca de alagoano, né? É outra renca de alagoano, aí tá a Gorete Pompe. Aí foi na casa... exatamente. Foi na casa do Paulo. Gorete, que não é mais Pompe, a gente Cabral, é acostumado. Né? Desculpa, Gorete. Desculpa, Gorete. Gorete Lima. Nossa companheira. Nossa companheira aqui de TV Assembleia, jornalista fantástica. Uma das mais importantes âncoras que eu já vi trabalhar, nossa querida. É uma lady, né, Paulo? É uma lady, né? O Pedro Cabral, o esposo dela, tá ali, ó. O Pedro Cabral, tá ali atrás, né? Tá ali, ó. Então, de fininho. Então foi um momento muito especial, porque parece não, se eu for a Maceió e não for na casa do Pedro Cabral, eu acho que tá faltando alguma coisa, né? E a gente fica lá exatamente para falar, assim como você está fazendo agora comigo, de falar dessas coisas, dos nossos projetos, né? Isso é fantástico, a gente reviver, rememorar e dizer assim, gente, vamos continuar falando disso, porque é muito importante. E a comidinha lá é boa, o cuscuz, a macaxeira, essa coisa rapaz, é boa. Que beleza! Especiar, né? Como a gente diz, né? Aqui no Matuto, tem coisa melhor, especiar. Eu vivo cercando o Pedro
para vir para uma entrevista, mas ele dá cada pinote, rapaz, que só você vendo. Não gosto, não, pelo amor de Deus. Aí eu vou dizer a ele, não, Pedro, vamos vir nessa semana. Aí ele, em vez de vir, ele sugere outra pessoa. Não, vamos, fulano de tal, rapaz, é uma entrevista arretada. Né? Então a gente acaba nunca entrevistando o Pedro. Pedro, você não vai escapar não, que você é uma personalidade... Uma personalidade importante, né, aqui para Alagoas, um arquiteto, urbanista, um cara ligado à poesia também, um bom poeta, bom artista visual, bom escritor, né? Escreve sim, também tem um lance, contos, crônicas, né? Crônicas muito interessantes. O cara é fantástico. Muito criativo. Pedro Cabral. E assim, o contato com Pedro Cabral é aquela história, quando ele criou aquele jornal Poisé, né? Poisé. O Poisé, jornaleco de picuinhas e outras coisas. E ali eu passei dali, poxa, inclusive, até era tão bom você reunisse aqueles leitores do Poisé, né? Fazer um grande evento. É verdade. Conversar que é um jornal fantástico, cara. Acabou o projeto, o Pedro acho que dava muito trabalho, ele aposentou-se, não quer muito trabalho não, só quer pintar e escrever agora. E muita confusão também, ele diz, muita confusão. Né? Era muita picuinha, né? Mas a gente mostrou aí essas fotos, João, e agora falar de uma outra arte que por acaso está fazendo parte na sua camisa e no cenário tá aqui, que você nos apresenta. Eu até tenho uma intuição de onde começou ela, até tenho uma intuição, né? Vou dizer aqui para ver se eu acerto. Você no Museu Theo Brandão com Enéas Pica-Pau, pode ser? Pode ser, que é a arte da xilogravura. A minha esposa, Rita, nesse momento também estava lá no... Sim, claro. Nós trabalhamos também juntos. tinha uma bolsa, né? Também tinha uma bolsa. Exatamente, eu namorava com ela e ela tinha uma bolsa lá no Theo Brandão. E um certo dia ela chegou em casa com uma talha que ela tinha feito, quem era? Enéas Pica-Pau, ensinando como fazia a xilografia. Como foi esse seu contato com Enéas? E realmente foi daí que começou a paixão sua pela xilogravura? Olha, Paulo, foi uma coisa muito interessante. Primeiro porque eu não tinha, e quando você começa, você não valia assim, eu quero aprender a fazer xilogravura, eu quero aprender a fazer cordel. A coisa nasceu naturalmente, brotou naturalmente, né? Eu via seu Enéas ali fazendo xilogravura, via seu Enéas fazendo cordel, às vezes ele lia alguns versinhos, algumas quadras ali, com muito humor, com muita gentileza, com muito talento, né? Mas isso aí ficou guardado, né? Aquela coisa ficou guardada na memória. Quando eu cheguei em São Paulo, essas coisas, passa aquele filme, né? Passa esse filme todo, eu lembrando de literatura de cordel, lembrando dos meus folguedos, lembrando das danças, lembrando da literatura oral, enfim, das pessoas. E eu comecei a escrever, não literatura de cordel, não me passava nunca a escrever literatura de cordel. Como eu falei, eu comecei a escrever peça de teatro, né, fazer a poesia chamada verso branco, a poesia sem ter esse rigor técnico como é o cordel, e naquela ansiedade de que algum editor ia publicar. Mas as editoras sempre diziam que não publicava, não estava no orçamento, não estava no calendário, não estava na programação. Aí um dia perguntaram para mim se eu escrevia cordel, aí eu lembro de cordel, aí comecei a escrever, né? Não com tanto rigor, com tanta propriedade que eu tenho hoje, com tanto conhecimento que eu tenho do cordel. Apesar de ser um conhecimento ainda raso, mas eu já sei quando está certo e quando está errado, né? Antes não, eu escrevia de todo jeito, né? Aí o que acontece? Escrevi um primeiro livro e foi uma coisa fantástica, porque eu nunca imaginava, eu conhecia o cordel tradicional, eu conhecia o folheto de 16 páginas, numa xilogravura ali, né? Eu conhecia desse jeito. E já assinei um contrato com essa editora, e essa editora, a editora de Minas Gerais, depois passou a ser uma editora maior, e ele publicou num livro, era um livro cordel, era o primeiro livro cordel, um livro assim,
grande, todo ilustrado, né? Fantástico. E eu fiquei encantado com aquilo. E além de ficar encantado com aquilo, eu fiquei com mais gosto de escrever cordel. Eu digo, agora eu vou escrever, vou estudar e vou escrever cordel. E a partir daí, como eu falei para vocês no início, eu tive que realmente dispensar uma atenção especial, estudar. Dizer, olha, literatura de cordel é um gênero literário como qualquer outra manifestação que se estuda nas escolas, que se estuda nas universidades. Então, a gente tem que dizer que essa literatura não usar como uma literatura menor. E aí eu tive que bater a tecla mesmo, ter isso como um objetivo claro, né, e insistente. E hoje estamos conquistando muitos espaços. E a xilogravura? E a xilogravura? Aí a xilogravura foi isso também. Eu comecei a fazer, não porque a xilogravura, João, sem querer interromper, já lhe interrompendo, como diz o outro gordo lá, né? A xilogravura é uma arte milenar, né? Sim, ela veio aqui para o Nordeste e tal, veio para as capas de cordel, mas é uma forma de impressão milenar. Então, depois do pica-pau, eu noto que o seu trabalho hoje é um trabalho esmerado e cheio de detalhes, não é? Como não é normalmente a xilogravura natural das capas de cordel, por exemplo, são mais simples. Então eu noto que houve também para essa arte um estudo muito grande seu, uma pesquisa, uma experimentação para você chegar a esse resultado que você tem hoje na xilogravura. Estou certo falando isso ou estou dizendo besteira? Não, tá certo, mas a gente faz uma ressalva aqui. Assim como outrora o cordel era impresso em papel jornal, impresso em papel de péssima qualidade, em tipografias que não tinham um revisor adequado, que não acompanhava a produção, a feitura do livro, não é? E que acontecia alguns deslizes ortográficos, alguns deslizes de concordância, etc. E que hoje você encontra esse mesmo livro, essa mesma história em formato de livro, todo ilustrado, que tem um revisor, que tem um código de barra, que tem ficha catalográfica como qualquer outro livro. Basicamente foi assim com a xilogravura. As pessoas não tinham o papel adequado, as pessoas não tinham a ferramenta adequada, as pessoas não tinham a madeira apropriada, as pessoas não tinham esse conhecimento que hoje nós temos. Então, aqueles pioneiros disseram para a gente, se aqueles pioneiros tão talentosos estivessem vivendo hoje, não é? Que show, que baile ele ia dar na gente, né? Então, hoje, os grandes gravadores, eu nem me considero um xilógrafo, eu me considero um artesão, porque eu uso muito a xilogravura como realmente uma terapia, um lazer, eu não tenho essa vocação de dizer assim, não, eu quero ilustrar uma capa de cordel, eu quero ilustrar um livro, não. Eu sigo a técnica da xilogravura, né? Mas hoje, Paulo, nós temos grandes, talentosos xilógrafos, xilogravuristas ou gravadores, né? Fazendo essa arte milenar, fantástica, né? Fantástica mesmo. E às vezes eu faço porque aqui em São Paulo você vê tudo em São Paulo, que São Paulo é a maior capital nordestina, e você vê alguns estilos assim, aí você rememora, né? Mas assim, eu quero fazer aquilo sem esse compromisso que eu tenho que fazer. Eu ainda sou aquela coisa, fazer a coisa mais com ato de liberdade, de espontaneidade, de informalidade. Mas eu vou citar aqui 3 cordelistas, 3 gravuristas que são fantásticos. São fantásticos, jovens que estão assim numa coisa, você falou em detalhe, você pegar a xilogravura dele, você vai ficar encantado. Que é o Jefferson Campos, de Rio Grande do Norte, lá de Natal. Você tem a Juscelia Borges, que é da Bahia, mas já está aqui em São Paulo. E você tem a Nereuda Longobardi também. Esse trio, cara, é fantástico. E a gente continua valorizando e homenageando e saudando o grande, fantástico, que vive, está aí trabalhando muito, que é o J. Borges, né? Esse aí é fantástico, que mora em Bezerros, fazendo, um paraibano que mora em Pernambuco, e que está fazendo isso aí. Mas a xilogravura, ela evoluiu muito. Inclusive, as grandes gráficas, né? Ela faz muitas coisas a partir da xilogravura, porque você tem hoje os designers, você tem hoje a computação gráfica, né? E eles pegam alguma coisa da xilogravura e fazem isso aí.
E em cima disso aí, Paulo, eu faço xilogravura e eu não gosto, eu gosto de entalhar. Isso me faz... Eu fico muito leve quando estou entalhando. Agora, uma coisa que me deixa, de certa forma, não confortável, como eu estou entalhando, é o momento de tirar a cópia, né? De imprimir essa cópia, que você tem que passar a tinta com cuidado, com ouro, depois pegar o papel especial, é um papel especial também para tirar essa cópia, que outrora não tinha. Aí, o que acontece? Eu tiro no máximo, de uma matriz, eu tiro no máximo 3 cópias, porque as minhas matrizes elas são grandes. Acontece que uma editora aqui em São Paulo, ela faz um trabalho bem legal. Ela imprime essa xilogravura no tamanho que você quiser. Você faz cartão postal, você faz grande, pequeno, e com qualidade, limpeza na imagem, enfim, num papel de alta qualidade, com tintas, enfim. E aí é isso que eu faço. Eu tiro uma cópia, 2, 3 cópias, e faço assim, por exemplo, mostro isso aqui para você, ó. Olha aqui, ó. Você vê isso aqui, ó, que você conhece muito bem, né? Ah, A maravilha. Frida, né? A gente tem ela. Né? A Frida, né? A Frida Kahlo. Maravilha. Isso aqui está no tamanho do original, mas foi feito na gráfica. Então é um tratamento muito especial, muito legal. Agora, como você ver aqui atrás de mim, eu tenho esses banners aqui, que é um projeto que eu venho alimentando com a editora, mas sempre acontece alguma coisa, é o mercado que não está aberto para isso, e as editoras fazem um investimento muito grande, não quer, aí aconteceu essas pandemias todas aí, que é o projeto chamado Xilo Sampa Xilo. É você fazer, eu estou fazendo xilogravura dos grandes prédios históricos e culturais que a gente tem aqui em São Paulo, não é, que eu estou fazendo. Então você vê que tem assim muita coisa boa, né, que eu estou fazendo, e a partir daí a gente vai montando e aguardando que saia esse álbum, né? Esse álbum que é o Xilo Sampa Xilo. Então você tem uma ideia aqui, você já... olha aí, aqui olha, é a Pinacoteca. A gente tem... Isso. Eu mandei para você, né, Paulo? Eu mandei para você. Mandou, a gente vai passar aí, a gente vai passar aí agora. A gente legal, daqui a pouco a gente vai exibir tudo também. Olha, veja bem. E aí é o Museu Teobrandão, né? O Museu Teobrandão, um detalhe sobre a xilogravura, um detalhe é que as primeiras que eu via sempre, elas tinham 2 perspectivas. Aliás, uma só, elas eram muito chapadas, era a imagem chapada. Hoje em dia, você vê uma xilogravura dessa que você está aí atrás, ela já trabalha com a perspectiva, com um tridimensionalismo, né? Eles trabalham também, eu sei, já ouvi falar de trabalhos com várias telas, superposições de telas, né? Você fazer um trabalho que... E até cores, né? E até cores podem ser usadas. Exatamente. Coloridas, né? Coloridas. Você já partiu para essa coisa das cores, João? Não, eu não parti porque eu primeiro, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho, né? E eu me aposentei, então igual o Pedro Cabral, eu me aposentei, eu não quero muito trabalho não, mas dá muito trabalho. Agora essa rapaziada que está aí, está fazendo xilogravura colorida, muito boa, tem um outro xilógrafo que você está, que é o lá de Pernambuco também, né, que é o Marcelo Soares, que ele faz muito colorido, ele gosta muito de fazer colorido. O próprio jovem lá de Natal, o Jefferson Campos, ele faz também coloridas, né? Se eu for fazer colorida, Paulo, é uma cor só, ou toda preta, ou toda azul, ou toda vermelha, mas não vou fazer colorida não, porque dá trabalho. Mas veja bem, João, e pelo que eu noto, né, e esse é também um motivo do nosso programa, despertar ou trazer de volta essa lagoanidade para nós cá alagoanos, para que nós conheçamos as pessoas que fazem, que levam o nome de Alagoas. O que eu noto muito a partir da sua história, né, é que você sempre se refere, quando eu cheguei em São Paulo, às lembranças. Então, parece que não foi uma coisa tramada, né? O fato de você ser um poeta cordelista ou xiló, não foi mais... Às vezes você pensa até na sua fala que é um ato quase psicanalítico,
né? Foi a saudade, a saudade de Alagoas que fez você retomar essas memórias. É isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. Tem uma coisa interessante aí, porque a gente sai, por algumas circunstâncias, sai, como todo mundo sai, em busca de outros sonhos, de outros projetos, né? Mas a Alagoas não sai de dentro da gente. Por mais que você queira inventar, não sai, ela fica ali. E em qualquer momento que se fala a respeito da nossa terra, a gente, não, eu conheço, eu sei o que é isso. Você não fala mal, porque eu sei o que é isso. Você está falando do guerreiro lá de Santo Jaqueiro, eu sei o que é. Tá entendendo? Você está falando do guerreiro que tem lá em Marimbondo, eu sei o que é. Então, e aí você começa a dizer, poxa vida, eu tenho que estar sempre com essa discussão na ponta da língua, com essa discussão renovada, valorizando a minha terra, as minhas raízes, porque é isso que me fortalece, é isso que me faz crescer, é isso que me torna diferente, não é? Não, eu sou dessa terra aí. Essa terra é que me dá muita coisa boa, e se eu não tivesse essa certeza de que a minha terra me deu toda essa sabedoria, né? Se eu não tivesse, eu não teria conquistado alguns espaços aqui na Grande São Paulo, né? Não teria mesmo, porque eu digo, não, essa terra, eu acho que é aquela terra lá do caminho, né? Em se plantando tudo dá, só pode ser. Porque o Brasil começa pelo leste, né? Não adianta você dizer que começa por aí. Então você tem tudo aí. Então eu com muito orgulho, eu tenho orgulho mesmo de dizer que sou dessa terra, tenho orgulho de dizer das pessoas, dos foguedos, das danças, da literatura oral, dos poetas populares, da Feira do Passarinho, ali que aquele trem cortava. Nossa, essas coisas para mim, cara, não tem nenhum valor. Aí depois você lembra de alguns filmes, cara. Teve um ano que eu tive contato com o Celso Brandão, ele me mostrando um livro de fotografia, um documentário, essa coisa fantástica. E a gente tem que, pelo menos, estar fazendo isso para deixar para as próximas gerações, deixar registrado aí, não é? Porque a coisa está tão massificante, tão globalizada, não é? Que às vezes a gente corre o risco de não ter isso, as gerações futuras não ter o conhecimento de que nós tínhamos isso aqui nessa terra. Então vamos registrar, né? Vamos deixar esse registro para as futuras gerações. João, então a gente já está mais do meio para o final, como diz a história do nosso programa, e eu não queria ir, a gente vai mostrar também rapidamente, que eu queria que você terminasse o programa com um verso, porque a gente falou, aí, como diz o popular, tem que matar a cobra e mostrar o pau, porque no começo você disse uns, mas tem que finar dizendo outros também. Mas vamos uma série de fotografias agora do teu trabalho, assim, de várias capas de cordel, vários livros, para rapidamente a gente dar um panorama do... Aquela xilogravura, olha, do Museu Teobrandão. Do Museu Teobrandão, exatamente, do Museu Brandão. Vamos lá, Renê, mas aquela da Frida Kahlo. A Frida, né? A Frida Kahlo, né? Aí eu disse que é a Casa da Primavera, né, Paulo? É uma Casa da Primavera, botei essa casinha aí, coloquei as flores, a Casa da Primavera. Isso. Aí, isso foi quando vi a novela da Globo, o Velho Chico, e eu tive o prazer de conhecer a filha do Benito Rui Barbosa, e nós temos um contato muito bom, o cara que fazia toda a assessoria para essa linguagem do Rio Ribeirinha e do Rio São Francisco, e eu lembrei dessa imagem aí do Gaiola do São Francisco, né? Então, foi um presente que eu passei para ela, e foi muito interessante, eu gosto muito, porque era um sonho meu conhecer esse Gaiola, né? Aí a Santa Ceia na Caatinga, eu vou levar a Santa Ceia para Caatinga, né? E deve ser uma coisa fantástica você lembrar, né? Todo mundo almoçando numa Caatinga. Eu fiz a Santa Ceia na Caatinga. Aí é a partir da foto desse cantador, do amigo meu, Aldir Carvalho, que é o Sertão Andante, aí é o violeiro cantador, né? É o violeiro cantador. Esse aí é um cordel que eu tenho, que é um cordel que provavelmente vai virar um livro agora, quem é editor está interessado, e que é Dom Quixote de La Mancha no Reino Selva de Pedras. Então eu trago o Dom Quixote para São Paulo. E aí ele faz um monte de coisa aqui, muito interessante, né? É uma transposição... Os moinhos de pedra, né? Não são mais os moinhos de... Não são mais os moinhos de vento, né? São os moinhos de pedra, né? Luta contra arranha-céus.
Aí a Igreja da Sé, né? A Igreja da Sé aqui no centro Agora de São você vê Paulo. como é o Renê. Eu mandei tudo já cortadinho para ele, ele bota assim também, né? Já mandei Renê, tudo editado, Renê. Mandei tudo editadinho no formato longitudinal, mas não deu certo. Olha aqui. Olha aqui. ó, Pedro, A isso aí é o meu coruja próximo. E o poeta. e o Isso aí é o poeta, próximo olha. livro. Isso é o próximo livro, provavelmente sai em março, né? A Coruja e o Poeta. E é uma briga. Esse é um dos livros muito, vamos dizer assim, que é uma incógnita que eu escrevi, quando eu leio, às vezes também fico em dúvida o que é esse livro, né? Que é exatamente a briga do personagem com o autor, e o autor diz que não é ele, é o poeta diz que não é ele, é a coruja, aí entra o narrador no meio, enfim, não sei quem manda em quem, eu sei que o livro está aí, essa discussão, a coruja e o É um poeta. pouco da inspiração do Edgar Allan Poe, né? Do Corvo, Sim, né? por O aí. Corvo que vem toda Isso, hora, né? Que vem toda hora brigar com o camarada, né? Que está no imaginário de vários poetas, esse é, fustigador, né? O fustigador da poesia, o gênio do mal que fica cutucando você pela poesia perfeita, né? Atrás do verso perfeito, né? Então, a Frida exatamente. Kahlo aí, ou a Frida De Kahlo. novo, Vila Cá de novo, né? Aí é um mutirão, né? Um mutirão de roceiro, os cabos fazendo mutirão, que isso era muito comum lá na minha região, né? Às vezes se reuniam algumas pessoas, chamavam, vamos brocar a terra, né? Estava brocando a terra, então juntar, fazer esse mutirão para preparar a terra para o plantio. Aí é uma das Chile que eu acho mais linda, que é a Casa das Rosas, aqui nessas partes do projeto Chilo Sampa Chilo, é a Casa das Rosas aí em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Bem ali na Avenida Paulista. Aí esse está aqui atrás, aí Esse é o parece Martinelli e com o esse aí. Banespon, né? Esse aqui atrás É, mesmo, é exatamente esse aqui, né? O edifício Martinelli, o grande ícone aqui da arquitetura de São Paulo, aqui da capital. Aí a Pinacoteca, né? Um pouco da Pinacoteca, né? Pinacoteca. E também é só um vão. e sempre tem uma lua, né? E sempre tem uma lua. Pois é, cara, eu até queria Sempre tem perguntar, uma eu tenho lua. uma lua, eu tenho uma lua, eu tenho um Poetas, sol, porque seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar, não é? Então você já está aí cantando a é, lua. e tem uma coisa interessante, porque toda vez que logo tem que ter a lua, tem um sol, cara, porque isso era muito comum, você ali no sertão de Alagoas, no Alto Sertão, você ir para ali para o Paricô, ir para o Verdão, Oricuri, Sinimbu, Caibeira, e parece lugar que sempre tem um sol, tem a lua. Então ela me acompanha, né? Ela tá aí. É verdade. E aí é aquele êxodo rural, né? Isso. A família saindo da Vamos para frente, seca, né? Renê. É. Aí os Aí são os cordéis. cordéis, né? Vamos, Aí são os vamos cordéis. Esse aí é arribar. o cordel tradicional, né? Você tem o ABC do professor, o ABC Tradicionalíssimo. do Esse é estudante. como eu Esse é o conheço. esse é o De tradicional, né? pendurado E no que, varal, né? De isso, pendurado nas E, que, cordas. e aí tem que manter essa tradição, eu acho legal. Agora, se. Também aqui Aí são já alguns livros. em outro formato, né? Também é um cordel que é esse cordel, por incrível que pareça, Paulo, é esse cordel nesse formato que eu conheci em Alagoas, que era da editora Prelúdio, da Tipografia Souza, que fez o cordel colorido. Quando ele fez esse cordel colorido, aquele nosso lá, o tradicional, caiu, ninguém mais queria saber. Ele dizia assim, você é mais feio do que capa de cordel, porque era estilogravura, aquela estilogravura inacabada, né? Que era aquilo. Né? Aqui é um livro que eu tenho um encantamento, que é Alice no País das Maravilhas, né? Fantástico, um livro muito bonito, um dos livros mais exitosos que eu tenho aqui, pela editora Nova Alexandria, aqui em São Paulo. Nas veredas do cordel, siga as mais bonitas trilhas, vou compondo minha história em canções e redondilhas, e sem cometer tolice, narra a história de Alice no País das Maravilhas. Olha. Aí aqui é o Corcunda do Notre Dame, é outro livro, né? Que foi defendido em tese por uma professora da Universidade Francesa, outra aqui para doutorado, né? Porque aí eu não faço uma adaptação, eu faço uma transposição. Aquilo que aconteceu lá em Corcunda também, em Paris, ele acontece aqui no sertão, com as beatas, com a banda de pife, com aquelas festas da padroeira, né?
né? O Romance do Corcunda, de Notre Dame, leitor, escrito por Victor Hugo, aquele grande escritor, em versos vou recontá-lo. Sua atenção, por favor. Antes, porém, quero dar uma breve explicação. O Romance do Corcunda eu trago para o sertão, e o Nordeste brasileiro é palco de toda ação. Então, é a introdução do livro, como é que é esse Corcunda. Maravilha! Este aqui você está vendo em primeiríssima mão, é um lançamento, não é literatura de cordel. Ele aconteceu exatamente porque você viu o meu neto de 6 anos e a minha neta de 6 anos vive essa pandemia e não foram para a escola. E aí a minha filha é pedagoga e disse, pai, conta uma historinha para eu contar para o Gustavo, para eu contar para a Maria Cecília. Aí eu fiz essa historinha aí, que não é um cordel, todo ilustrado, todo colorido, a lenda da criação das palavras, né? Uma historinha curtinha para você contar para a criança ou quem já sabe ler também. Uma historinha curtinha que fala como surgiram as palavras. Esse aí é a minha paixão, viu? A mais recente, que era esse aí, que eu andei atrás para você fazer um comentário, mas eu não consegui conversar com você. E a editora começou a exigir, não, tem que... Né? Que é o Pé Quebrado, e que ele parte a partir do momento que eu vi um pé quebrado do grandioso, do saudoso Antônio Aurélio de Moraes, o tio Tonho, né? Qual deles? O Pé Quebrado Impossível? Né? Qual você viu dele? O Pé Quebrado Impossível ou Profissão Ingrata? Não, o Pé Quebrado Impossível, né? Eu já vi um pescador engolir um tubarão, né? Pescando com meu irmão no mato, né? Porque aí ele junta duas técnicas, o absurdo e o pé quebrado, em uma técnica só. Maravilha. Aí você diz, o que foi que você disse aí? Eu vi um pescador pescando um tubarão. Engoliu um tubarão, pescando. Assim, e aqui que está no livro, aqui, eu digo assim, se na época eu soubesse dizer pé quebrado, eu responderia assim, e eu vi um carrapato dançando na marujada, com a tanga toda rasgada na bunda. Então... rapaz, então, essa... Esse livro aqui, cara... Isso é genial, genial, essa... Viu, Paulo, essa modalidade, ela existe de fato. Eu pesquisei, estudei essa pandemia, fiz essa pesquisa toda. Ela vem exatamente da Península Ibérica, ela vem de Portugal, vem de Espanha, vem da Europa, e que existia o pé quebrado, que lá na Espanha chama de pé quebrado, ou então ele tem outro nome, né? Em Portugal chama de pé quebrado. Eu comecei a pensar, tem um pé quebrado cantado, né? Os repentistas também fazem o pé quebrado. E é uma peleja tão danada, porque o pé quebrado, ele coloca uma palavra mais difícil possível para o outro encontrar uma palavra que rime com aquela. Então, e ninguém nunca mais fez, esqueceram, deixou ali quietinho no canto. E como o Pedro Cabral dizia que eu sabia fazer pé quebrado, o professor Epifânio, não, quem sabe fazer pé quebrado é o João. Eu digo, não, cara, eu não sei fazer pé quebrado. Aí foi nessa provocação, entre aspas, que eu digo, eu vou estudar para fazer pé quebrado. Tradicionalmente, o pé quebrado é feito em quadra, estrofe de 4 versos. Eu não fiz em 4 versos, eu fiz em 6 versos, em 8 versos, em 10 versos, em 7 versos, não é? Então eu fiz esse pé quebrado, que é o pé quebrado agoniado, né? Que é exatamente nessa pandemia. Você já mandou o endereço, para a semana eu já estou mandando para você ver o seu parecer a respeito do pé quebrado, tá bom? Vou decorar um bocado e me autorize a dizer na abertura do programa, que eu sempre digo um poema do outro programa lá, o Alagoas Arte e Cultura, então é material para mim agora até umas horas, como diz a história. João, olha, Paulo, nós estamos... Chegando, só para concluir, na verdade, esse livro aqui é uma homenagem que eu faço exatamente a Alagoas, a Maceió, os cordelistas, os poetas, né? A todo mundo que divulga e promove a literatura popular, assim como você e tantos outros. Então, essa aqui é uma homenagem para Alagoas, para Maceió, sobretudo, e para o nosso sertão. Mas diga aí, nós estamos chegando aos finalmente, né? A gente chegou aos finalmente. Eu aqui estou querendo me despedir do público, já vou me despedir, deixar um beijo para todo mundo e dizer que vocês ouçam assistam, ouçam não, já estou no negócio de rádio agora, né? Ouvir é só rádio, aqui tem que ver. Vocês vejam as nossas reedições, né? A gente repete várias vezes as nossas reexibições, deixar um beijo todo para vocês, mas eu queria que a gente terminasse esse programa com
o nosso querido João dizendo um poema que ele escolha aí para a gente terminar com poesia esse negócio desse grande poeta, pesquisador alagoano que está nas plagas paulistanas, sem deixar a nossa terra de lado. As lembranças de Alagoas é que nortearam, que deram um prumo para a vida dele fora de Alagoas. Então, exatamente. João, prazerzaço ter estado com você aqui, viu? Eu sou muito grato. Eu não poderia, nesse encerramento, deixar aqui a minha homenagem aos professores, os educadores do Brasil. Não é? Eu digo assim, às vezes eu fico pensando que as coisas vão melhorar. Eu chego até a pensar num futuro sossegado, na justiça e liberdade, e vindo por todo lado o direito de igualdade. Eu tenho essa fantasia porque sonhar não paga imposto. Ainda tenho esse gosto para poder continuar nessa vida trabalhando, aprendendo e ensinando. Eu só não posso me calar. É por isso que eu escrevo e canto a minha poesia para aquele que todo dia subestima o professor. E se hoje ele é letrado, aprendeu lá no passado com o nobre educador. Em precária condição, como quer que o professor demonstre todo o valor, possa mesmo trabalhar? Quem nunca pegou no giz, não sabe mesmo o que diz, acha fácil ensinar. Eu encerro meu comentário sem perder a esperança. E digo com segurança, com muita convicção, o futuro do país, da nossa gente infeliz, passa pela educação. Muito obrigado, Alagoas. Muito obrigado, Brasil. Estou muito contente de participar desse programa. Viva o grande Paulo Poeta das Alagoas, meu conterrâneo e meu camarada e meu incentivador para falar da nossa cultura da poesia alagoana. Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade.